Olá, estamos aqui hoje com uma lenda da cultura pop brasileira, Marcelo Del Greco. Quem é da geração dos Cavaleiros do Zodíaco com certeza conhece esse nome, esse sujeito. Eu queria dar as boas-vindas aí para o Marcelo. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, cara? Obrigado pelo convite. Sinto honrado em ser recebido tão bem assim. E vamos aí. Vamos bater esse papo legal. Legal, bacana. Olha só, eu queria começar do início, com relação à sua paixão, né, pela cultura pop japonesa, aonde começa isso, provavelmente na infância, né? Mas como você descobre, assim, como você percebe, fala, puta, isso é uma coisa que eu gosto muito. Cara, foi muito natural para mim, entendeu? Eu lembro de quando eu era criança, na casa dos meus avós, assistir à tarde As do Espaço. A primeira lembrança que eu tenho de anime é As do Espaço. Lembro de gostar muito de Fantomas, lembro de assistir muito Speed Racer, Família Ultra, né? Ultraman, Ultra Seven, Regresso de Ultraman, Spectreman, Robô Gigante, Vingadores do Espaço, Esper, o Judoka, Pinóquio. Nossa, o Pinóquio da Tatsunoko foi um anime que me marcou muito, só que eu nem sabia que eram animes, né? E eles passavam junto com desenhos da Hanna-Barbera, Pantera Cor-de-Rosa, com Pica-Pau, Tom e Jerry. Então, quando você é criança, você não tem essa noção da procedência, né? Quem produziu, quem fez, são as cores, a animação, o traço, são essas coisas que te atraem. E isso me atraía muito. A abertura de Speed Racer me atraía muito, os carros correndo, as cores, né? Aquele quadriculado laranja e amarelo, a música, né? O visual dos Ultras é uma coisa assim que você fala, cara, como é muito bacana. E isso depois lá para frente, o visual do Jaspion, do Spilvan, dos Riders. Então, demora para você assimilar. Quando você começa a entrar na pré-adolescência, no meu caso, assim, né? E principalmente por causa das séries Tokusatsu, que aí fica muito claro que é japonês, você começa, peraí, é diferente, né? E aí você começa a sacar que existem características próprias, né? De cada produção, cada tipo de produção, da origem, né? Que cada série era criada, produzida. E aí que eu me dei conta que eu gostava muito de anime, que na época nem se falava anime, né? Era desenho japonês ou animação japonesa. Todo mundo que te conhece sabe que seu pai teve uma influência na sua vida e ele trabalhou na Manchete. Isso te aproximou ainda mais desse universo profissional, ou seja, de ver as pessoas trabalhando com o que as crianças comuns só viam, assistiam desenho pela TV. E você, seu pai trabalhando lá, você tinha um outro tipo de contato, né? Cara, isso só foi uma coincidência. Hum. Meu pai é meu maior herói, você não tem a menor dúvida. A influência que ele exerceu e exerce sobre mim até hoje é gigantesca, né? Quem me mostrou King Kong foi ele, quem me levou a assistir Star Wars foi ele, minha mãe. É, enfim, então ele já trabalhava na Manchete, ele foi para a Manchete, ele trabalhou muitos anos na editora Block, que era que depois abriria a Manchete, né? Inauguraria a Manchete lá no começo dos anos 80. Ele passou pela revista Magnum, ele passou pela revista Nova, da Abril. Ele sempre foi dessa área comercial, né? E aí surgiu, na época, um convite, na verdade foram dois convites. Um para a TV Jovem Pan, que tinha inaugurado aqui em São Paulo, em UHF, e o outro era para a Manchete. E aí ele acabou indo para a Manchete, que já tinha mais gente conhecida, tal, era uma coisa mais bem estabelecida, tanto que infelizmente a TV Jovem Pan no começo era muito legal. Tinha uns debates de futebol lá do Vanderlei Nogueira, que era da hora, né, no pique da Pan. Enfim, e acabou indo para a Manchete porque era algo já mais estruturado. Então ele pegou ali Jaspion, Changeman, mas ele também era o cara responsável por vender Dona Beija, Pantanal, Sim. Amazônia, o Jornal da Manchete, Olimpíada, Copa do Mundo. Não era só aquilo. Então, eu tinha, claro, algumas informações especiais que eu consegui usar sim para herói,
Mas foi uma baita coincidência, foi uma tremenda coincidência. Sobre esse período um pouco anterior a Heróis, você fez um fanzine. Eu queria que você falasse um pouco. Você já estudava, você já estava na faculdade, ainda era adolescente? Qual exatamente foi esse período? E como surgiu a ideia de caminhar para essa direção, para a comunicação, né? Comunicação eu sabia que eu ia fazer, sempre fui de humanas. E desde cedo, assim, eu estudei, por exemplo, com o Rodrigo Faro, né? A gente nem chamava ele de Rodrigo nem de Faro, era Alcazar, que o nome dele é Rodrigo Alcazar Faro, né? Então a lista de chamada cortava, então a gente chamava de Alcazar. E ele, por exemplo, ele foi fazer teste na escola, no arquidiocesano que a gente estudava. Tem um nome específico esse teste, para ver qual tipo de trabalho, de área que você, né, de habilidade, escapou o nome. Enfim, e ele foi fazer e deu de agrônomo. Eu lembro dele falando para mim, porra, Tchelo, deu agrônomo, e o cara já fazia ZY bem bom na Bandeirantes, fazia um monte de propaganda, ele sempre foi dessa área. E não deu comunicação para ele, né? Enfim, e eu sempre soube o que eu ia seguir, independente de qualquer coisa. Eu só imaginava, pelo menos o meu plano, era ir para o segmento esportivo. Tanto que eu tenho colegas que estão no segmento esportivo, o Marcelo Romano, por exemplo, que sempre cobre Olimpíadas, né? Ele fez pelo Yahoo, pela Record, é um cara bem engajado nessa área. Mas o sonho era fazer futebol, né? E aí acabou que eu fui parar na Herói, assim, eu me formei em 94. Uma semana depois, já tinha acabado de sair Herói 1, me chamaram para começar a Herói 2. E o Nômade, que foi o fanzine que eu fiz, na verdade, também eu fui convidado. Eu tive um professor que depois trabalhou muito tempo comigo, Ricardo Matsumoto, na faculdade de jornalismo, né? E ele e um outro grande amigo meu, que também se tornou amigo meu, Eduardo Torelli, e o outro, Renato Villegas, todos nós já trabalhamos juntos em algum momento da vida. Eles, né, na época era o Duda, né, o Torelli e o Matsumas, eles faziam esse fanzine, só que cada um falava do que gostava. Então o Matsu estava falando de Jornada nas Estrelas, hoje conhecido como Star Trek, né? E o Duda falava de 007 e de Planeta dos Macacos. Ele, inclusive, escreveu um livro só de Planeta dos Macacos e um só de 007. Né? Ele é muito especialista nisso. E aí, como não tinha ninguém para falar de séries japonesas, o Matsu veio, né? A gente ficou amigo, já na época da faculdade. Foi o primeiro professor a tomar bronca na história, talvez, que a gente ficava lá de papo no meio da aula. E aí ele me chamou, você não quer escrever e tal? Eu tinha, cara, até pouco tempo, um fascículo do Nômade. Só que acabou desaparecendo no meio das Durou um número mudanças aí. só? Nem durou, a gente só fez, acabou sendo pra gente. Eu lembro que eu já conhecia a história do Sato, e eu fui lá na Sato Company, na época que a Sato Company estava começando com os Tele 900, sabe, lá do 0800. Sim. O Disque Heróis lá, tal, Disque Jaspion, Disque alguma coisa, ele estava fazendo isso. E aí eu fui lá para ver se ele patrocinava o fanzine. E era muito parecido com o Herói, entendeu? Isso foi antes da Herói. É uma época que eu comecei a ir em algumas exibições, né? Eu lembro que eu fui em exibição que era uma salinha 4x4 com umas cadeirinhas e uma TVzinha de 24 polegadas para você conseguir assistir trechos de Ultraman, de Kamen Rider, de Tokusatsu em geral. E aí eu comecei a conhecer muita gente, colecionador, e aí é a era da Golden Fox, da locadora que todo mundo sempre comenta lá da Liberdade, que era do Toshi, que fundou a Everest Video, que depois fundou a Ticara Filmes. Então estava tudo meio que intercalado. Inclusive o lance aí do meu pai, se você parar para pensar, está intercalado, é só coincidência. Quando que eu ia imaginar, por exemplo, que eu ia na locadora do cara que fundou a Everest Video, que trouxe Jasper, Changeman, Black Kamen Rider, entendeu?
é muita coincidência, não é à toa. Você estava no lugar certo, na hora certa, e tudo acontecendo ao seu redor, e você também fez parte desse movimento todo. Foi bem isso. Eu estava no meio desse movimento, a gente nem sabia exatamente que era um movimento. Teve uma determinada hora, cara, que eu lembro que eu estava lá na Galeria do Rock, que abriu uma loja lá, que era a Comics com S, né? A Comics com X existe até hoje, lá do Carlos e do Jorge, né? Aliás, um abraço para eles. Os dois são gente finíssimas. É, os caras têm uma representação e uma importância nesse universo nerd, geek, de quadrinhos, tudo gigantesca, que pouca gente sabe, de apoio a autores, desenhistas, publicaram muita coisa, sempre deram suporte, apoio a muitas editoras, inclusive JBC, Conrad, enfim. Eles têm uma participação muito grande, o Jorge e o Carlos. E a família inteira lá deles. Não são só eles, né? Mas eu lembro que eu estava lá na Galeria do Rock e com o sucesso ali da Comics, quando descobriram que existia a Golden Fox e começaram a copiar as fitas e vender lá na Galeria do Rock, começou a ter todo aquele movimento, sabe? Aí você percebe assim, cara, tem uma coisa... Eu não sabia o que era, mas sabe quando você sente na pele? Tem uma coisa que vai estourar, que vai explodir e não vai demorar. E isso, o catalisador disso foi Cavaleiros do Zodíaco mesmo, em 94. E a Herói, daí você entrou na número 2 e a Herói, na verdade, se fundamentou em cima de Cavaleiro do Zodíaco. Desde a primeira capa até muito tempo depois, vocês foram especialistas nesse tema e se apoiaram completamente nesse novo movimento. Porque até então, o termo mangá, tokusatsu, nada disso era comum no Brasil. Eu queria que você comentasse sobre esse terreno que o pessoal brinca muito na internet, né? Eu sou da época da internet que era tudo mato. Você nem era internet ainda. E já era tudo mato também, né? O universo do mangá não existia no país. Como é fazer parte e ser um dos construtores desse universo? Cara, era um terreno, era uma floresta, né? Era matagal total, né? Você tinha que pegar o facão e ir indo. Por outro lado, a gente tinha tudo. Dava para explorar absolutamente tudo. Né? É igual o começo dos mangás, a gente tinha todos os títulos. Né? Hoje a gente tem Simupub, que você tem que sacar o potencial de cada título que possa vir ser sucesso. Mas na época do início dos mangás, a gente tinha todos os sucessos, a gente sabia o que era sucesso. Era só uma questão de você ir licenciar, né? Convencer as editoras, aí é um outro processo. Mas ali, eu lembro, primeira reunião que eu tive com o André Forastieri e com o Mauro Martinez dos Prazeres, um dos fundadores da Devir e um dos criadores da Herói, né? Que a Herói tem vários criadores, tá? O início é o Carlos Casamata, da Sampa, Franco de Rosa e o Mauro Martinez dos Prazeres da Devir. Aí entra o André Forastieri, Rogério de Campos e o Odair Braz Júnior. Aí entra o Nagado antes de mim, entra eu, aí entra a equipe do Estúdio Biquíni, que pouca gente fala, né? A Amélia, que era a chefe lá do Estúdio Biquíni de arte, tem uma importância fundamental, visual, o início de tudo, ela que criou. Fazia aquela montagem explosiva e tal, entendeu? Aquilo é muito marcante mesmo. Acho que até no livro do André, entendeu? Que ele reuniu, ele fala um pouco sobre isso. A equipe inteira, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo, né? Mas o pessoal do Estúdio Biquíni, durante muito tempo, era assim, a Acme era braço direito da Sampa, né? Era um estúdio de produção e editora. E dentro da Acme, ali tinha um braço direito, que era o Estúdio Biquíni, entendeu? Que era a parte de produção gráfica. Então, todas essas pessoas são, eu entendo, como criadores da Herói. A Herói não tem um pai só, tem vários. A ideia original é do Franco, entendeu? E aí, o André, o Rogério, já tinham experiência na Revista 7, na Terror e Ficção, na Bis. Então, eles trouxeram isso, eles já tinham uma bagagem gigante de jornal, da Folha de São Paulo, enfim. Então, cara, juntou muita gente top ali, entendeu? Que tinha muito conhecimento e tinha
um terreno gigante. E aí o André falou para mim na primeira reunião, eu quero fazer a Contigo dos super-heróis. A revista Contigo, nem sei se existe mais, né? Mas era a revista tipo de fofoca, né? De novelas, de artistas, né? Era uma versão humilde do que é a Caras hoje, vai. Não tinha ilha, não tinha nada, mas, né? E a Herói, por isso que a Herói era a base de spoiler, né? Quando o spoiler nem se chamava spoiler, né? E se não fosse pelos spoilers da Herói, principalmente de Cavaleiros, e aí entra Golden Fox, que eu não teria acesso, olha. Por aí você vê, meu pai era da Manchete, mas nem eu, nem ele, a gente tinha acesso às séries antes, aos episódios inéditos. Tinha que vir por outro caminho. Então, onde que eu conseguia assistir antes de todo mundo? Primeiro era a Golden Fox, que eu ia lá, pegava a fita, gravava para mim, tirava a cópia, eu tenho até hoje guardado, e conseguia assistir em casa, maratona. Era maratona, direto, pá, para poder escrever. E aí, por ser jornalista, por sempre ter facilidade para escrever, eu praticamente contava em primeira pessoa as histórias. Era como se eu fosse presente ali no que eu escrevia. Quase que um Né? E jornalismo isso foi uma gonzo. sacada. E foi uma sacada do Juneca também, que começou a colocar na linha fina das matérias, Marcelo Del Greco vai ao santuário e conta as últimas novidades, Alexandre Nagado vai a Tóquio e fala tudo sobre Esquadrão, Relâmpago, Changeman, sabe? Sempre tinha essas coisas. Então, na imaginação, as pessoas viam a gente lá. A gente acabava se vendo lá, era muito louco. Entendeu? E aí a gente começou com essa coisa de Contigo. Só que na minha cabeça, e isso depois eu consegui sedimentar legal na Rentin, é que eu queria fazer a Veja dos super-heróis, não a Contigo. Por quê? A gente tinha tanta informação à disposição, só que aquilo nada tinha sido colocado, registrado, documentado. Então tinha sim a parte Contigo e tinha a parte que eu e o Nagado fazíamos, que era, olha, essa série passou aqui, passou em tal lugar, em tal época, em tal tempo. O Nagado é o primeiro cara que começa a colocar a ficha técnica, entendeu? Ó, o nome dos atores é esse, quem produziu foi esse, quem escreveu foi esse, entendeu? E aí eu também, ó, essa série passou em tal lugar, passou durante tanto tempo, esse episódio não foi exibido, esse episódio passava repetido. Então a gente começou a documentar a história das séries japonesas, né, dos animes e tokusatsu, e o Nagado nem tanto, mas eu também documentava a parte das séries americanas, de sucesso, desde Barrados do Baile. É que não dava para escrever absolutamente tudo, e eu, obviamente, eu não tenho esse conhecimento supremo, universal de tudo. Né? E tinham muitos colaboradores legais que escreviam sobre as séries da Hanna-Barbera, né? Disney, e, enfim. Então, tinha muita matéria-prima. Então, a gente teve sempre, desde o início, essa preocupação, não só de contar, mas também de documentar. Né? Aí sim, uma coisa mais jornalista, né? Jornalística. Então, isso tem na Herói. Isso também tem muito na Rentin. Sim. Você falou da Rentin, eu vou falar um pouco da Herói. Você fez uma coisa no Brasil que acho que você foi o primeiro cara que acabou fazendo, abrir espaço para entrevista com dubladores. Ou seja, você transformou eles de meros coadjuvantes a personagens principais, ao mais próximo daquilo que o fã pode esperar do seu herói, sobretudo quando você se refere à animação. Isso você fez, isso na Rentin, depois você fez isso ser uma sessão fixa. Então eu queria saber como é que você fazia, como é que você escolhia esse tipo de pauta e se isso tinha a ver com a sua vontade de ver o que você gostava numa revista. Dublagem sempre foi uma coisa que me atraiu, questão assim, putz, é aquela voz, esse cara faz aquilo também, né? E mudou a voz de tal cara em tal episódio, e a gente não sabia por quê. Os estúdios eram muito fechados e os dubladores eram muito fechados também, né? E tudo que parecia assim nerd na época era subcultura.
era cultura lixo, né? Eu lembro que eu fiz um mini documentário na faculdade de jornalismo sobre a família Ultra, que estava estreando o Trem Tiga na época, né? Tinha sido anunciado o Tiga no último ano de jornalismo, que iam ser as comemorações, acho que de 30 anos do primeiro Ultraman, né, em 96, um pouquinho depois. E aí, e passava, era um jornal que a gente fazia mesmo, gravava tal, e passava no intervalo das aulas. E aí eu lembro de uma menina vir assim para mim, nossa, cultura inútil total, hein? Então, mas isso antes da Herói, era tratado. Eu lembro de uma jornalista da Folha de São Paulo que foi fazer uma matéria sobre Herói, bem no comecinho da Herói, a hora que teve aquele boom, e ela entrevistou a mim, o Rogério, a Cristiane, que era a esposa do Rogério, na época, né, uma das sócias lá da Acme também, né, o André, e aí ela virou assim, juntou tudo. Então, resumindo, a Herói é um fanzine de luxo. Todo mundo parou assim e ficou olhando, mano, era quase ofensivo, entendeu? Sim. Não, poderia ser, naquele momento, à luz da época, sim, um fanzine de luxo, mas a gente não estava fazendo um fanzine de luxo, a gente estava fazendo uma revista feita por profissionais, né, sobre algo que na época era tratado como cultura inútil, né? Então, foram valores, foram mudando tudo, e aí, questão dos dubladores. O pessoal, a diretoria da Acme lá, eles não gostavam, para ser muito franco, de filmes dublados. Eles não tinham nada contra os dubladores, tá? Nem tem até hoje. Mas era uma época que assim os críticos de cinema eram contra filmes dublados. Como tem ainda hoje muita gente que é contra, porque acha que a interpretação é diferente, que a voz fica diferente. E assim, existem dublagens que ficam excelentes, tem dublagens que ficam ruins, né? Às vezes a escala não é boa, às vezes o estúdio não é bom. Tem uma série de fatores que pode culminar numa dublagem fantástica, histórica, e uma dublagem que não ficou boa. E aí, o caminho que eu achei na Herói foi Cavaleiro do Zodíaco. Vamos, né? Porque você tinha que ter pauta. E a Herói chegou a ser bissemanal. Eram 2 por semana. Então, por mais personagens que você tivesse, por mais informação que eu ainda tivesse para falar de Cavaleiros, vamos falar todos os golpes dos Cavaleiros de Ouro, vamos falar dos Cavaleiros de Bronze, agora vamos falar das heroínas, a Marin, a China, né, a Saori, a June, tem um desgaste natural. Então, eu comecei a tentar diversificar. E nos grupos, a gente já conversava sobre os dubladores, né? E aí um menino, que infelizmente hoje já é até falecido, o André, não lembro o sobrenome dele, mas era um grande fã de Tokusatsu, manjava muito, foi um dos primeiros caras que eu vi que foi aprender japonês, né? Ele era gaijin, né? Era brasileiro mesmo, tinha descendência, e foi aprender japonês para entender as séries, que não tinha legenda na época, né? A gente, quando conseguia um vídeo, um trecho, alguma coisa, era original, não vinha legenda, não tinha dublagem, não tinha nada. E aí, ele falou, pô, eu consegui marcar de conhecer lá a Gota Mágica. A hora que ele falou isso, cara, peraí, vou aproveitar para entrevistar uns caras, vou eu ligar, falar que já era da Herói, e aí vendi a pauta, assim, vamos entrevistar os dubladores de Cavaleiros. Aí eu lembro que a primeira matéria foi com o Hermes, né, que era o protagonista, óbvio. Sim. Né, eu fui super bem recebido lá na Gota Mágica. Gota Mágica também representa uma quebra nesse paradigma dos estúdios, de serem sempre fechados. Né? A Gota Mágica abriu as portas não só para mim, mas para outros veículos. Eu lembro que aquela revista Animação foi lá. A Cristiane Sato, Sim. inclusive eu a conheci lá, a primeira vez que eu a vi na vida foi lá. Abriu depois lá para... Eu não lembro se o Peixoto foi pela Japan Fury ou pela Animax, mas também foram lá. E assim, Mário Lúcio, que era o dono, abriu as portas. O Gilberto Baroli, também conhecido como Saga de Gêmeos, abriu a porta. Ele que era o diretor de dublagem, abriu, tinha paciência. Era um estúdio só, não era uma casa ali perto uma casa térrea, do lado do aeroporto de Congonhas. Então, todo mundo foi muito solícito, abriu, aí eu levava uns pacotes, levava 100 heróis lá.
deixava, todo herói que chegava, deixava lá na recepção para o pessoal pegar. E aí foi quando os dubladores também, e era uma geração nova, né? O Hermes era de uma geração nova, o Ulisses era geração nova, o Wendell, que estava ainda também começando, era uma nova geração, era um pessoal com uma outra visão também. Porque eu lembro quando eu fui entrevistar a dubladora original da Marin, ela ficou muito receosa em dar a entrevista, porque ela era de uma geração já dos dubladores clássicos que achavam que se mostrasse o rosto, se você conectasse aquela voz ao rosto dela, quebrava a magia, perdia a magia da dublagem, né? E por isso que os estúdios eram muito fechados, né? Eu fiquei na porta da Alamo, fiz um monte de trabalho para a Alamo depois, mas eu cheguei a ser barrado na porta da Alamo. Eu tinha sido convidado para acompanhar a dublagem do Kamen Rider Black RX e não me deixaram, eu fui convidado e não me deixaram entrar, entendeu? Porque tinha, entendeu? Esse rigor de não... E outra, não dava realmente para entrar qualquer um, porque você tem uma série de contratos, é material confidencial. Hoje em dia você tem contratos que garantem. Na época, você garantia não deixando ninguém entrar. Mas os dubladores também passaram a ser mais abertos, né? Então todos sempre me receberam super bem. Eu entrevistei muita gente lá no pátio da Gota Mágica. Eu entrevistei o Orlando Vigiani na época do Street Fighter Victory lá na Gota Mágica, nem era na Gota Mágica, né? E aí eu fui conhecer a Tânia Gaidage, Marcelo Campos, gente que é amiga minha até hoje, entendeu? Que eu gosto demais, né? Não são pessoas que a gente se encontra porque, enfim, cada um tem sua vida, sua correria, mas são pessoas que eu tenho um carinho eterno, né? O Mário Lúcio, pouca gente vai lembrar dele, assim, porque ele era o dono, mas ele também era dublador, ele fazia algumas coisas. Ele é o narrador dos Super Campeões, que passou na Manchete. Lá vai Oliver Tsubasa! Preparou, batendo! Oliver! Sabe? Tem uma vozinha, né? Enfim. E aí eu conheci um monte de gente. O Wendel, o Ulisses, o Bretas, né? O Elcio Sodré, o Leonardo Camilo. Eu tive a oportunidade de conhecer um monte de gente que infelizmente já faleceu, entendeu? Ionei Silva, cara, quando ele faleceu, só de lembrar me dói o coração, que é como se fosse um parente meu, né? Lamento muito não ter conseguido entrevistar o Domício Costa, falei com ele umas 2, 3 vezes, mas não consegui. Eu queria, até tentei colocar ele nos filmes dos Ultras, que o personagem que ele fazia na série clássica do Ultraman, aparece, né? E queria que ele fosse o narrador, mas ele tinha tido problemas, né? Tinha meio que dado uma surtada lá no Rio e parece que tinha ido para Bahia e ninguém localizava ele. Enfim, conheci muita gente legal e que é muito louco hoje você trabalhar com essas pessoas. Né? O Márcio Seixas, cara, sou mega fã do Márcio, entendeu? Ele é o Ben-Hur, ele é o Charlton Heston para mim, entendeu? A voz do Charlton Heston é dele, não é a do Charlton Heston de verdade. Enfim. Mas você tem a clareza de que esse espaço que você cavou e com essas entrevistas, isso mudou o jeito de consumir, né, cultura pop no país, né? Você tem essa clareza, assim, como participante do momento? Cara, hoje sim. Hoje sim. E fico super feliz quando eu sou reconhecido pelos próprios dubladores, né? Eu lembro no primeiro Anime Friends, lá do Ulisses, falar no palco, olha, isso está acontecendo muito por causa do Marcelo, mas teve muita gente, né? Por isso que eu tento citar todo mundo, porque tem tanta gente nos bastidores, a Golden Fox, que eu falei, a Haikai, lá na Liberdade, a Tereza, que é a dona da Haikai, da lojinha lá, ela tem uma importância muito do material que saiu, que eu pude publicar na Herói, na Henshin, ela que trouxe do Japão, só tinha ela. Então tem tanta gente que tem tanta importância nisso, entendeu? Então eu sei da minha importância, mas eu sempre tento dividir. E na época, cara, naquele momento, você só faz o que é certo. Você segue seu coração, você segue seus instintos, entendeu? Você não sabe os frutos, você aposta, você está plantando, entendeu? Hoje, 25 anos depois, você vê que, gente, os dubladores são super estrelas,
E eu fico feliz em ter aberto isso, porque eles sempre mereceram isso. Que eles realmente são superestrelas. Eles são artistas extremamente talentosos. E eles mereciam esse reconhecimento e eles não tinham. Então eu fico feliz em ter ajudado a isso. Eu não fui o único. Eu me sinto feliz em ter ajudado e usado a Herói, depois a Henshin, para poder aumentar e abrir esse espaço para eles. Legal, na Henshin você já estava, quando você fez a Henshin, logo depois aí da Herói, portanto, você já estava na JBC, e aí você foi com esse projeto da Henshin e de mais uma revista. Eu queria que você explicasse rapidamente o motivo da escolha pela permanência da Henshin e depois, na sequência, como se deu essa ideia de fazer os mangás no formato que a gente conhece hoje, mas de uma maneira muito ousada, porque não existia mangá da forma como se convencionou a publicar. Hoje não se pensa em mangá de outra forma, mas vocês com a JBC, a própria Conrad, solidificaram um tipo de mercado, um modelo de produto, né, meu? Queria que você comentasse sobre isso. Como eu falei, né? Você vai plantando, você vai desenvolvendo, é uma melhoria contínua, eterna, né? Você sempre está se desenvolvendo. A gente lá na JBC não imaginava que 20 anos depois a gente ia ter a oportunidade de publicar mangás junto com o Japão, no mesmo dia. Isso era impossível. Então, tem todo um processo aí de maturação, de aprendizado, e é erro e acerto, não tem jeito. Você acerta coisa, você erra coisa, você vai buscando sempre melhorar no que você acertou. Então, primeiro que eram 3 revistas, não eram 2. Na verdade, eu fui na JBC por causa da Ultraman World. Na época, eu estava com os direitos do Ultraman Tiga e eu comecei a apresentar para algumas editoras, inclusive a Conrad, na época 67, né, que era que publicava a Sci-Fi News, que a gente carinhosamente chamava de Skiff News. Enfim, apresentei para Abril e eu preparei o boneco da Ultraman World, que eu até postei no meu Instagram, no meu Facebook, se alguém tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Tem até o mangazinho do Ultraman Tiga, que o Alexandre Nagado roteirizou e o Álvaro Omini desenhou, né, para apresentar. E aí eu acabei indo na JBC apresentar exatamente a Ultraman World. E lá na JBC, eles já tinham a intenção de trabalhar com alguma coisa voltada para animação, para anime, mangás. E eu falei, pô, vamos fazer isso junto, né? Então, eu tive muitas conversas com muita gente lá. Então, Marina Shoji, a Luzia, o Júlio Moreno, o Lúcio Flávio, a Ana Lucas, né, que era o corpo diretivo lá. Fomos conversando até chegar no acordo. Então, a JBC chegou a licenciar a Ultraman World, só que como a Record tirou do ar, eu falei, gente, vamos esperar, não vamos queimar. Vamos esperar voltar, eu vou conversar com os caras, e aí a gente retoma a Ultraman World. E nisso a gente fez a Henshin e fez a Matinê. A Henshin era só voltada desde o início para anime, mangá e tokusatsu. E a Matinê, originalmente, era para ela ser a herói da JBC, né? Aberta para cinema, sitcoms, séries dramáticas, desenho animado, Disney, Hanna-Barbera, Cartoon Network, tudo. E aí a gente percebeu pelas capas que Dragon Ball Z estava explodindo. E não tinha muito sentido a gente ficar com 2 revistas dando a mesma coisa, né? Então, como a missão da JBC, o intuito da JBC desde sempre, desde sua fundação lá com o seu Shoji, era essa troca de cultura, essa aproximação entre as culturas do Brasil e do Japão, fazia muito mais sentido focar só na Henshin. Então, a Henshin chegou a ser também praticamente bissemanal. A gente tinha 3 por mês, né? 2 quinzenais normais e uma especial no meio. Então, foi já no outro formato, um formato já mais parecido da Pokémon Clube, que eu também tinha criado lá para Conrad. E com o sucesso da Henshin, foi natural a gente começar a pensar em mangá. A JBC, originalmente, é uma editora também japonesa.
tinha a redação lá no Japão, porque tinha o jornal JTB, né, o jornal Tudo Bem, também tinha a revista Made Japan, depois teve a Gambaré, e era tudo voltado para a Decasserie, sempre para brasileiros lá no Japão. Então, era só uma questão de tempo, e foi muito rápido. A hora que a gente viu o sucesso da Henshin, a gente já começou a conversar em criar a linha de mangás. E era um ponto muito parecido com o início do Herói, né? A gente tinha todos os mangás disponíveis. Era uma questão de você escolher e saber trabalhar. Então, muita gente participou desse processo, porque ao mesmo tempo que o Júlio, a Marina, a Luzia, o Lúcio, na época, brigavam com a distribuidora para aceitar a leitura oriental, porque era uma coisa... Anos antes, a Sampa tinha tentado trazer Cavaleiros com a leitura oriental e acabou não saindo porque a Shueisha não queria que mudasse, invertesse, e a distribuidora, na época, a DINAP, não aceitava que fosse invertido. Então, não tinha acordo nem do lado nem do outro. Travou a publicação. Mas mesmo assim, aí, com muito custo, a diretoria lá, o pessoal conseguiu convencer a distribuidora a topar distribuir o mangá invertido, senão a gente não ia conseguir também ia chegar no mesmo impasse. A gente tinha que desenvolver o produto do zero. Então, Ana Lucas, Eliana Aragão, cara, tanta gente ali, a parte gráfica, a parte de arte, porque não existia nem sistema na época para você montar o mangá invertido. Não tinha como a gráfica ripar invertido, então teve que se desenvolver tudo isso. Aí, acertar papel, acertar cola, papel de capa, tinta certa, foi todo um processo. E do zero, entendeu? né? E tudo do zero, tudo do zero. Se hoje a gente tem um mercado bem sedimentado, os mangás hoje de luxo, tudo, isso é consequência direta do trabalho desse monte de pessoas, não só meu, de todas essas equipes, né, dessas pessoas envolvidas, para desenvolver o produto, né, desde o formatinho, né, hoje é pocket praticamente, né, de 100 páginas, de R$ 2,90, até hoje os de luxo de R$ 70, entendeu? Hoje a gente tem a Akira com a qualidade que a Kodansha, né, e o autor, o Katsuhiro Otomo, exigiram por conta desse processo todo, né, de todo esse know-how, dessa expertise que a gente desenvolveu. E, na verdade, vocês têm Akira, já foi tentado publicar, acho que nunca tinha sido publicado integralmente antes, né, no Brasil? Não, chegou, foi picado, demorou um pouco, mas aquela versão da Globo saiu até o final. É que existe um monte de lenda, né? Aí é legal você entrevistar o editor da época lá, mas tem um monte de lenda lá do processo, que a Globo foi obrigada, porque um leitor entrou com o processo, eles tiveram... Não, eram coisas da época. E nem era considerado mangá, né? Não era, porque era tradicional também, né? Primeira vez 100% original foi essa que eu tive a felicidade, a oportunidade de participar, né? E aí, cara, tem tanta gente envolvida, a Marina, o seu Shoji, como se conseguiu Akira, Ghost in the Shell, são histórias à parte. Cada mangá tem a sua história. Cada mangá, para a JBC ter conquistado, conseguido, não foi só mandar a proposta e pronto. É todo um processo envolvido de aproximação, de confiança. Não é fácil, nada é por acaso, te garanto. Marcelo, você trabalha no meio, você é supervisor editorial aí da JBC, uma das maiores do país, de mangá. Mas você lê mangá na sua casa? Tranquilo, sem ser por trabalho? Você lê ainda? Você ainda consegue ler por prazer? Porque imagino que trabalhar com o negócio acaba dando uma diminuída, né? Não, você tem que se atualizar, né? O problema é que 100% por prazer, você nunca mais consegue. Desde a época da Herói, depois eu também tenho um lado de crítico de cinema, participei da SET, participei da Preview. É complicado, que antes você só ia curtir, né? Era o famoso entretenimento escapista, para esvaziar a cabeça. Mas é automático. A hora que você assiste um filme, uma série, que você lê alguma coisa,
automaticamente você desenvolve um crítico que você, putz, mas isso aqui tá ruim, ó, isso aqui tá muito legal, ó, essa sacada é sensacional, nossa, que furo. É automático, entendeu? Eu tento separar, tento ir de boa, né? Mas às vezes você mesmo se pega sendo chato, sem nem perceber, né? Até La Casa de Papel, que todo mundo falou, fui assistir, fiz maratona aqui com minha filha, que ela insistiu, não, você vai gostar, vamos ver. Aí eu, putz, não, legal, mas porra, meu, não justifica esse sucesso todo aqui, tem esse problema aqui, isso aqui é muito legal. É automático, entendeu? Que na sua cabeça já sai uma matéria. É automático, cara. Não tem como escapar. Da mesma forma que quando eu estou lendo um mangá, um quadrinho, você automaticamente, nossa, isso aqui para esse público ia ser legal, isso aqui ia ser bacana ser publicado desse jeito, pô, a gente podia ir atrás disso, e porque tem esse público X, e ó, puta sacada, enfim, esse traço é legal, esse roteiro é bacana, é automático, é automático, não tem como escapar. Cara, para além de crítico, jornalista, editor, você também teve incursão aí como empresário do entretenimento, né? Você trabalhou com licença de produtos e tudo mais. Eu queria que você comentasse, mas sobretudo falasse sobre a distância entre uma coisa e outra, porque o jornalista é uma coisa muito mais ligado às palavras e o outro é muito mais ligado ao mercado em si. Como você se adaptou e como foi dar essa virada? Porque eu imagino que seja uma virada mesmo, né? Eu sei, uma coisa está atrelada à outra, na verdade, né? Esse mundo do entretenimento está tudo muito atrelado, né? A própria Herói, na verdade, teve um momento que ela teve que se virar uma revista oficial. Então teve uma negociação lá com a Toei, com a Shueisha, entendeu? Na época, a Alien International, que tinha os direitos de Cavaleiro, Sailor Moon, Dragon Ball, né, a primeira série, e do Fly, o Pequeno Guerreiro, né, do Dragon Quest. Então, você percebe que em algum momento você vai ter que se oficializar. E para você se oficializar, você tem que ir para esse caminho do business, né, dos negócios. Você tem que licenciar, você tem que entender, e você se torna também um profissional mais completo. Então, né, nessa época do Ultramantiga, foi uma experiência, foi dolorosa, mas foi muito rica no sentido de você ganhar experiência em como você muda de lado, né? Você passa a oferecer, você não é o cara que vai adquirir, você oferece. Então, os objetivos são diferentes, as suas metas são diferentes, né? Do Tiga, eu lamento de verdade, como empresário e como fã, porque ia ser uma coisa muito grande, né? E até na época, cartão telefônico do Tiga, especial, uma coleção, isso é como se fosse cédula de dinheiro. Era um super projeto. Era um super projeto que não era só o Tiga. Tanto que o Tiga sai do ar o dia que o Dyna, o material do Dyna chega do Japão, porque a Record chegou a encomendar o Dyna. Entendeu? E aí, quando você... Eu era muito novato nessa área. Se você acredita nas pessoas, você acredita que não tem outros interesses envolvidos. E aí você descobre que não é bem assim, né? Que você... Eu era ingênuo, essa que é a verdade, bem ingênuo. Ainda sou para muita coisa, né? Porque eu ainda acredito nas pessoas. Eu tenho esse defeito, né? Por assim dizer. Que eu acho que não é defeito, né? Mas, Uma enfim. virtude, pô. Uma virtude. Acreditar no ser humano é uma virtude. Mas eventualmente vira uma fraqueza. Esse que é o problema, né? Quando as pessoas exploram isso. Mas não, eu sempre trabalhei com muita gente legal, muita gente correta. O pessoal da JBC, por exemplo, o pessoal da Conrad também sempre foram muito corretos, entendeu? Independente de qualquer coisa, profissionalmente falando, sempre foram muito corretos, né? E são até hoje. E aí o Tigre acabou não dando certo, mas foi uma grande experiência. Da mesma forma que os 4, quase 5 anos que eu passei na Sampa, entre 2012, 2015, 2016, eu ganhei uma outra experiência também, foi dolorida. Mas foi uma outra grande experiência e você vai melhorando, como eu disse, é uma melhora contínua. Você não pode parar, cheguei nesse ponto aqui, então eu cheguei no máximo. Não, você sempre está aprendendo, você sempre está desenvolvendo e por isso que você tem a evolução dos produtos que você trabalha, né?
como eu falei, se 20 anos atrás a gente tinha os formatinhos pequenininhos, 100 páginas de R$ 2,90, graças a toda essa experiência que você vai acumulando, hoje a gente tem um Kanzenban de Cavaleiros do Zodíaco a 70 e poucos reais. Você tem o Akira, você tem o Ghost in the Shell, você tem as edições de luxo, você tem o Fruit Basket, entendeu? E isso vai enriquecendo o mercado, porque as outras editoras, os concorrentes, também vão atrás, vão buscar melhorar, né? Um vai puxando o outro. E isso é muito bacana. Mas, além da parte do empresário, tem toda a parte de tradução, de localização, de séries, Exatamente, eu né? ia falar exatamente sobre essa agora. Que também é um outro, para mim, plot twist, porque apesar de estar no mesmo nicho, são coisas diferentes. Você organizou redublagens e dublou muitos episódios de animes que, pô, as pessoas adoram, o próprio Cavaleiros do Zodíaco, entre outros. Fullmetal Alchemist, cara, tanto Exato. o primeiro quanto o Brotherhood, nossa, cara. E você sabe que as pessoas dublaram Brotherhood chorando, né? Na Alamo, porque foi a última série dublada na Alamo. Então, além de ser uma série que já tinha um envolvimento, uma emoção, uma emotividade muito grande por conta da primeira série e por conta do conteúdo também, era despedida. Os caras estavam se despedindo do lugar, entendeu? Então tinha uma carga dramática maior ainda. Nossa, cara. Entrevista o pessoal, faz uma matéria só sobre isso, especificamente a dublagem de Fullmetal Alchemist. E, cara, eu acho que Fullmetal, já entrando, você nem perguntou, né? Mas eu já vou falando. Fique à vontade. Eu acho que questão de dublagem aqui em São Paulo é um divisor de águas. Não é porque eu participei, mas a qualidade de Fullmetal, como um todo, ali, o que a Marinês fez na Alamo, junto lá com o Alan, né, e os diretores, o Wendel Bezerra era um dos diretores, Angélica Santos, o Wellington Lima, né, o próprio Marcelo Campos, que faz o Edward, cara, o Andreato, todo mundo em Fullmetal, cara, todo mundo, é um absurdo a qualidade das duas dublagens, né, que no Brotherhood tiveram umas mudanças pontuais, mas mesmo assim, o nível, né, de captação de som, qualidade de som, mixagem é bom, né? Mixagem, elenco, direção, tudo é um absurdo. Tudo é um absurdo. Você comentou aí que foi uma dublagem. O que eu queria entender um pouco é o seu trabalho de coordenação. Você traduzia, né, naturalmente, mas também coordenava a equipe, escalava dubladores. É um pouco diferente também do trabalho de jornalista. É isso que eu queria entender. O fato de você já ter tido contato, ter feito as entrevistas, que fez você voltar. Eu sei que você teve um convite de uma diretora artística que acreditou no seu trabalho, porque você não tinha experiência absolutamente nenhuma nesse trabalho. E queria saber também se você fez concomitante a outros trabalhos. É mais uma parte desse nicho que eu trabalho, né, a dublagem. Né? E quem me convidou foi a Marinês, que ela era diretora artística da Alamo na época. Hoje ela é diretora da TV Group, continuo trabalhando com ela. Na época começou com Cavaleiros, mas assim, Cavaleiros foi meu primeiro trabalho mesmo oficial. Mas eu estagiei praticamente nos estúdios antes, né? Eu tive a oportunidade de ver o Ézio Ramos, que já é falecido, dirigindo o Marcelo Campos no estúdio. Foi na SC São Paulo, entendeu? Na época da primeira dublagem do Estranho Mundo de Jack, de Um Amor de Família, Parker Lewis, muita coisa que depois virou Megasom. Onde foi dublado o Street Fighter Victory, né? O começo, enfim, depois virou Master Sound, foi para Master Sound, não é que virou, foi para Master Sound. Então eu acabei indo em todos esses estúdios, tendo contato com os donos dos estúdios, os diretores, começavam a me ligar para perguntar, olha, a gente está com uma série tal, porque sempre vinha em espanhol, não vinha em japonês. Então, graças aos mangás da JBC e graças ao meu trabalho, e aí o Oka, Arnaldo Masato Oka, é um cara muito, muito importante também, né, como tradutor, tal, especialista em mangás, em animes, em tokusatsu, né, todos os tradutores, na verdade, ali, o Luiz Kobayashi, o próprio Nagado, hoje a gente tem a Taki, a Renata Leitão,
né? Todo mundo, é tanta gente, Érica, enfim, é tanta gente hoje que é até difícil. Mas aí, o que aconteceu? Na época do Animax, eu e o Oca praticamente criamos uma equipe, porque veio muita coisa do Animax pra gente. Veio Scryed, veio o Fullmetal Panic Fumofo, veio o próprio Fullmetal Alchemist, veio não era o The Angel, era... Cara, veio muita coisa, até escapa a memória. E tudo, Digicharet, e tudo ao mesmo veio tempo? tudo ao mesmo tempo. Veio o Rama Meio, que acabou indo pro Cartoon, na época, uma das dublagens que eu mais gosto, cara, que eu coloquei muita coisa minha lá. O Rama fala igual a mim. Eu deixei o Rama, é o Márcio Araújo. Minha filha mais velha, até hoje, fala assim, pai, eu tinha certeza que quem dublava o Rama era você. Porque o meu tom de voz, acho que fica mais parecido no dia a dia com o do Márcio, e eu coloquei os meus maneirismos. Né? Então, você era pá virada, isso é ideia de Jerico, né? E aí eu coloquei o Rama recitando praticamente o começo da música do Yu Hakusho, né? Que me bate um desejo latente, sabe? Então eu coloquei um monte de coisinha. Imprimiu sua marca Minha, na adaptação. mas foi uma coisa muito específica, porque dava margem. Você não pode alterar, tinha que ser dentro do contexto, né? Claro. Mas enfim, eu fui criando esse know-how, e aí, nessa época do Animax, a gente também foi treinando uma série de tradutores que faziam mangás pra gente, né? A Karen, por exemplo, ela é dessa fase, né? Ela fez muita coisa de Cavaleiros comigo, depois Lost Canvas, tanto mangá quanto anime, e aí eu comecei a padronizar tudo. Então, a dublagem do Yu Hakusho, a segunda dublagem, os episódios que eu fiz estão padronizados com o mangá. São os 40 primeiros episódios. Eu só vacilei que, na época, para mim era muito fácil ler Yokai. Y-O-U-K-A-I. Só que para dublador, que não sabe japonês, virou Yukai, porque eles puxam para o inglês. Então, se você assistir a segunda dublagem de Yu Hakusho, até alguém falar certo Yokai demora. Muita gente fala Yukai, né? Porque puxava para o inglês, que era a língua que eles tinham aproximação. Então, aí, a partir daí, eu comecei a colocar notas. A pronúncia é essa. Até hoje eu faço isso. A pronúncia é assim, tem que ser assim, assado. Enfim. E aí a coisa foi evoluindo, né? Dependendo do estúdio, me dão a oportunidade de indicar ou elencar, né? Então, no caso de Ultraman, eu praticamente, dos filmes, eu listei o elenco inteiro, né? Desde lá da Odisseia Final, o Ultraman The Next, que foi o pessoal lá da Impact Records, do Rio de Janeiro, que fez, foi dublado lá na Audio News. Aí depois eu consegui convencer o pessoal da Fox Filmes a dublar do Brasil, na época que eles estavam fazendo Lost Canvas, Cavaleiros, todos foram, pelo menos 7 filmes, se eu não me engano, foram lá do Brasil. E aí eu trouxe o Celso Vasconcelos de volta para fazer, consegui convencê-lo. E o estúdio teve que fazer todo um esquema para conseguir captar as participações dele como Ultra Seven. O próprio Ionei Silva, eu falei, conversei com ele estava morando no interior de Minas, ele topou ir para o Rio só para dublar o Go. Ou seja, totalmente imerso mesmo no universo da dublagem e de todos os seus metal. agentes. Eu que sugeri para a Marinês, que ela deu essa abertura, olha, tanto anime, vai sugerindo. Eu sugeri, por exemplo, o Marcelo Campos, seu Edward, o Rodrigo Andreato, seu Alphonse, da mesma forma, depois que eu pedi para o Andreato, seu Ultraman Mebius, né, o Vigiane, seu Ultraman Ace, enfim, depende do estúdio, eu sempre mando minhas, assim, quando já tem uma dublagem, esse dublador já foi feito, eu fiz Star Wars Rebels, né, então, putz, o C3PO tinham 4 vozes, tem essas aí, claro que o estúdio tem todos os elencos tal, mas eu sempre colocava ali, pelo menos, é melhor a mais do que a menos, né, é melhor ter mais informações de que, poxa, mas, cara, tinha aquele personagem que foi dublado por esse, aí vocês vão... Então, eu sempre procuro agregar mais informações, dar mais informações, do que ficar quieto.
né? Eu acho que é importante, eu acho que já contam com isso, né? Então, fiz Agents of S.H.I.E.L.D., fiz os Fugitivos da Marvel também, eu fiz o Manto e a Daga também da Marvel, então saí também só do nicho de séries japonesas. Lá na Vox Mundi cheguei a fazer até coisa para National Geographic, né, de documentários. Agora para Netflix faço um monte de documentários lá para TV Group também. Enfim, eu só não posso falar quais porque é tudo sigiloso. Estão Eu em não posso. andamento ainda, né? Bom, algumas coisas já foram, né? Agents of S.H.I.E.L.D. eu já fiz antes, né? As 2 últimas temporadas. Eu fiz agora que foi para a Amazon Prime, também o The Expanse. Então, eu não consigo dar conta de tudo. Eu poderia teve coisas que eu mesmo peguei, traduzi e fiz tudo. Mas teve muita coisa. A maioria, eu tenho uma equipe. Então, tem a Renata, tem a Erika, tem a Taki, que por muito tempo teve o Oka, né? O Luiz Kobayashi, enfim, o Fernando, muita gente, né? Aí no que saiu agora, o Alma de Ouro, falei, esse eu vou fazer sozinho. Aí os 2 primeiros episódios eu fiz com o Fernando, aí o resto eu fiz sozinho, fiquei muito orgulhoso do resultado do Brasil. Acho que é uma das melhores dublagens de Cavaleiros que a gente já fez. Qual você falou? O Alma de Ouro, né? É o Alma de Ouro, que saiu agora pela Play Art, né? E todo mundo, elenco, direção, e você assiste também com o coração apertado, porque foi o último trabalho também do Paulo Celestino como Máscara da Morte, e o cara arrebenta, né? Eu queria entrar agora um pouco na questão do mercado, do mercado de mangá e quadrinho no Brasil, mas vamos focar no mercado de mangá. Você aí, supervisor da JBC. E no ano passado, baseado nos checklists, a JBC foi a segunda maior editora em lançamentos no Brasil. Né? E aí eu queria saber se esse foi o melhor momento nos últimos anos, aí nos últimos 20 anos que você acompanha o processo, ou não. Queria que você avaliasse um pouco o Cara, mercado. o mercado mudou muito, né? Quando a gente começou com os mangás, a gente tinha uma cadeia de bancas muito forte no país inteiro. A gente tinha uma distribuição muito competente, chegava mesmo a muitos pontos, né? Era uma outra realidade. Hoje, ainda no meio da pandemia, mudou mais ainda. A gente tem muito menos bancas, as livrarias a gente não sabe como vão ficar. Então, ao mesmo tempo que algumas portas se fecham, outras se abrem, né? Então, a JBC é pioneira, é vanguardista com mangás digitais, né? Não só o Simupub agora, mas também com os encadernados. A gente está chegando a 650 volumes publicados. São 56 séries já publicadas em formato digital. A gente, logo, daqui 2 semanas, de hoje, né, do dia que a gente está gravando, a gente vai chegar ao capítulo 100 do Eden Zero, de publicação Simupub. Então, vai mudando. E mesmo agora, depois da pandemia, a gente ainda vai ver como que o mercado vai se reestabelecer, né? Como ele vai voltar. A gente ainda não tem noção. A gente está preparando, né, pouco a pouco, para voltar com força, mas você tem que ir aos poucos. Não adianta você já ir com tudo. Então, a gente está voltando agora com vigilante, né? A gente voltou com assinatura. Então, você vai refazendo a cadeia, né? Você não tem banca? Então vamos para a livraria. Agora tem menos livraria? Vamos encontrar outros pontos. O grande desafio hoje, e o de amanhã, daqui por dia, sempre foi, na verdade, é dar esse acesso de acordo com as mudanças do mercado, né? 5, 6 anos atrás, o mercado não estava preparado para edições de luxo caras. 2 anos depois estava. Entendeu? Você tem que acompanhar. E acompanhar é uma coisa muito cirúrgica. Porque você não pode estar nem tanto à frente, nem tanto atrás. Estar muito à frente também é um problema. Porque aí você não tem absorção. Entendeu? Você não tem engajamento. E estar muito atrás, para correr e alcançar, né, fugir do prejuízo, né? Você começar um jogo já tomando de 3-0 não dá. Eu vou agradecer você ter me dado a entrevista. Muito obrigado. E
Eu espero que seja um sucesso o restante aí, que falta bastante lenha para queimar ainda e muita coisa para acontecer ainda no meio tokusatsu, mangá e toda essa área que você atua. Cara, eu que agradeço todo o apoio durante já 25 anos, desde o Herói, né? Bastante tempo. Todo o apoio, todo o carinho. E estamos aí nessa, cara. Vamos seguir em frente, vamos melhorando, vamos desenvolvendo cada vez mais. E espero que eu possa continuar agradando e trabalhando bastante. O intuito é esse.